Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão MQFS e hoje eu quero mostrar uma situação que é uma sugestão lá do Eliseu, lá do grupo do Facebook. Ele falou o seguinte, cara, eu preciso fazer um gerenciamento de fila para senhas, onde eu tenho tipo de senha diferente, que pode ser normal, prioritária ou urgente. E aí tem as configurações definidas, as regras definidas que ele comentou, que é o seguinte, a senha normal é a senha normal, ela vai entrando ali e tranquilo. A senha prioritária, a cada duas senhas normais é atendida uma senha prioritária. Então passa uma normal, passa duas normais, entra uma prioritária. Passa uma normal, outra normal. Se tiver outra prioritária, ele entra também na sequência. Se entrar mais uma prioritária, vai também na sequência do normal. E a regra da urgência é a seguinte, entrou urgência, ele fura a fila e entra na frente de todo mundo. Então o próximo atendimento sempre vai ser da urgência. Se entrar mais de uma urgência, vai entrar sempre uma depois da outra, respeitando a ordem de chegada, beleza? Só que sempre a urgência no topo, daí entra prioritária, normal, normal, prioritária, normal, normal, prioritária, normal, normal, prioritária e assim por diante. Então o desafio é fazer isso via select, sem usar PSQL. PSQL é lógico que tem como fazer, mas aqui no canal a gente vai mexer com SQL para poder mostrar que tem um jeito simples da gente fazer, que pode confundir um pouquinho, mas eu vou tentar explicar bem explicadinho para ninguém se perder, beleza? Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então, olha só, eu tenho aqui minha tabela de senha que eu já deixei ela criada. Ela tem um ID que é auto-incremento, tem data e hora para poder dizer qual foi o horário do atendimento da agenda, e a data, inclusive, né? Tem aqui o tipo da senha, que é o que vai definir se vai ser normal, prioridade ou urgência, beleza? Sendo que normal é 1, prioridade é 2 e urgência é 3, beleza? E eu coloquei uma flag aqui, um char de uma posição, que é para dizer se essa senha aqui já foi atendida ou não. Então ela vai gravar S para quando já foi atendida e N para quando não foi atendida, beleza? Então, com esses campos aqui, a gente já consegue simular essa situação. E olha só, minha tabela aqui está vazia por enquanto, beleza? Depois, quando a gente tiver o script pronto, eu vou inserindo dados aqui para a gente testar. E os scripts de insert já estão preparados aqui, ó. Insert nessa tabela a senha, pegando data, tipo da senha e se foi atendido ou não, os valores. Current timestamp para pegar a data e hora atual, como se estivesse simulando a inserção realmente desse registro no momento atual, certo? Tem aqui o tipo da senha, 1, que vai ser normal, 2, prioridade e 3, urgência. E fixo aqui como não atendido ainda, beleza? Então tá, vamos começar fazendo o select aqui, ó, dessa forma. Select from senha S. Então vou pegar aqui, ID... Data e hora eu vou pegar, mas eu vou tirar da lista, tá? Tipo da senha e atendido, beleza? Data e hora eu só vou usar aqui para poder fazer filtro, beleza? Então, o nosso filtro aqui, ele vai ser desse tipo aqui, ó. Where s.dh, certo? Data e hora, maior do que current date, beleza? Assim eu pego só as senhas de hoje, de ontem para trás, já não me importa mais. Como aqui, current date, ele vai fixar 0 horas, então ele vai pegar todo mundo que está a partir das 0 horas, beleza? Posso colocar até aqui, ó, maior ou igual, sem problema nenhum. Só que assim, como eu tenho 3 tipos de senha diferentes, o que eu vou fazer? Eu vou criar um select desse para cada tipo de senha, beleza? E lá na frente você vai entender por que o motivo de fazer 3 deles. Então, esse primeiro select aqui, ó, deixa eu colocar o end da data, e aqui vai entrar assim, ó, s.tipo senha igual a 1, certo? Esse tipo senha igual a 1 é o normal. Então aqui, ó, como vai vir o tipo senha igual a 1, eu já vou fixar isso daqui como normal, beleza? E aí, isso daqui vai chamar descript, beleza? Que é a descrição do tipo da senha, tranquilo? Só para a gente poder visualizar melhor aqui o que é o que. Dentro de quem está na prioridade normal, eu quero que ele respeite a ordem de chegada. Então eu vou colocar aqui, ó, order by s.id. Daí eu vou respeitar sempre a ordem de inserção nessa tabela. Vou dar um F9 aqui, ó, tá certo que não tem dado nenhum, mas ele tá funcionando esse select, tranquilo? Então a gente vai fazer a mesma coisa, 3 grupos diferentes de select para cada tipo de situação, tranquilo? Com isso eu vou utilizar um CTE para poder agrupar esse cara aqui e ficar mais simples de chamar depois. Então eu vou chamar assim, ó, if S1, que vai ser a senha de prioridade 1, S, abro parênteses, e aqui, ó, eu vou colocar identado para frente, fecho parênteses aqui e beleza, tá feito o meu primeiro grupo de informações. O meu próximo aqui vai ser muito parecido, então eu vou copiar tudo isso daqui, ó, e eu vou colocar aqui embaixo uma vírgula, certo? E Ctrl V para a gente poder pegar a segunda situação, que a segunda situação é o quê? O S2. E esse S2 vai ser do tipo prioridade, tranquilo? Como vai ser prioridade, aqui eu tenho que mudar também que o filtro vai ser pela senha tipo 2, beleza? Aí você vai falar assim, Edson, mas você está fazendo um negócio redundante, por que separar? Lá no final eu te prometo que eu vou explicar qual é o motivo de fazer essa separação de script, beleza? Mas por enquanto vamos seguir essa lógica aqui para a gente não se perder, tranquilo? Então
Nesse mesmo sentido, eu vou fazer agora a senha que é urgência, beleza? Então, vou colar aqui esse mesmo script, vou chamar de S3, beleza? Aqui, S3 não vai ser mais prioridade, vai ser urgência, beleza? Aqui embaixo vai ser filtrando pelo tipo de senha 3, tranquilo? Agora, olha só, para a gente começar a organizar esses dados aqui, a gente precisa dizer o seguinte, que como a gente sabe que a primeira regra, que é a urgência, fura fila, então vamos fazer o select primeiro na urgência. Select asterisco from S3, que é a senha de urgência. Aí depois eu vou trazer as prioridades, beleza? Select asterisco from S2. E aí tem que colocar aqui, ó, union all, certo? Para ele trazer todos os dados de todas as tabelas, só arrumando aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa para o S1, que daí assim, olha só, a ordem que eu estou fazendo o select aqui é de primeira urgência, então urgência vai ficar em cima, depois vai entrar as senhas prioritárias e depois a normal. Isso daqui ainda não está pronto. Por que não está pronto? Porque a senha prioritária, ela vai ser listada uma a cada 2 atendimentos de normalidade, beleza? Então a gente precisa arrumar isso daqui, porque desse jeito ele vai agrupar todas as prioridades em cima dos atendimentos normais. Só que prioridade não é tão prioridade assim, ele tem que ir um a cada 2 normais, beleza? Para essa fila aqui andar também. Considerando isso, eu preciso criar um sequencial aqui, ó, de forma que eu consiga encaixar o sequencial da prioridade no meio do sequencial desse cara aqui, para que depois eu ordene por esse sequencial, beleza? Então, como a gente sabe que urgência não tem uma sequência definida, é só por ordem de chegada, já que ele vai furar a fila, eu vou definir aqui, ó, 0 como sequência, beleza? Porque eu vou ordenar depois pela sequência. Como urgência tem que ficar em cima, então 0 é a prioridade dele, beleza? Agora vamos trabalhar a sequência aqui dos atendimentos normais, beleza? Atendimento normal vai ter uma sequência comum. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, beleza? Depois a gente vai ter que achar um jeito de encaixar as prioridades a cada 2 atendimentos normais, beleza? Então, olha só, para definir a sequência desse cara aqui, eu vou utilizar a variável de contexto, tá? Não sei se você já viu variável de contexto, mas ela funciona assim, ó, rdb get context, assim eu vou recuperar o valor de uma variável que foi criada onde? User transaction. Significa o quê? Essas variáveis vão ser limpas da memória, beleza? Então, eu vou tentar encontrar dentro dessa transação uma variável chamada o quê? Chamada secn, beleza? Que é a sequência normal, tranquilo? Então, essa sequência aqui da prioridade normal, eu vou tentar resgatar ela. Se ela não existir, ele vai retornar nulo. Então, se ela não existe, porque ainda não foi definida, eu vou querer que ela comece com o número 1. Então, primeiro eu vou tentar transformar isso aqui em um número, para depois fazer a checagem se ele está nulo ou não, beleza? Então, vou fazer assim, ó, cast, abro parênteses, numeric 15. Eu vou colocar uma posição aqui só que vai ser o suficiente para a gente, beleza? Fecha aqui o parênteses do cast. E aqui eu vou fazer o coalesce, abro parênteses. E caso ele seja nulo, ou seja, caso essa variável ainda não tenha sido definida, que vai retornar nulo, eu vou colocar aqui, ó, vírgula, que o valor padrão dela vai ser 1, beleza? Fecha o parênteses aqui e pronto. Esse daqui vai ser o meu sec. Só que assim, a variável de contexto, ela precisa ser definida e precisa ser incrementada a cada registro que for exportado aqui desse cara, senão ele vai retornar sempre 0. Senão ele vai retornar sempre fixo 1 aqui, porque ele nunca vai encontrar nada nesse cara. Então eu preciso definir também um campo aqui que vai setar a variável secn, beleza? Então é mais ou menos parecido com isso, que vai ser assim, ó, rdb cifrão setContext, tá? É bem parecido. Abro parênteses, digo os mesmos parâmetros que estão aqui, ó, que vai ser user transaction e secn, beleza? Então vou colar aqui para não ter erro. E mais um parâmetro que não tem na getContext. Na getContext, como eu vou buscar um valor, essas duas informações aqui basta. Onde está a variável e qual é o nome da variável. Para eu setar a variável, eu preciso dizer o seguinte: onde você quer criar a variável, qual é o nome da variável e qual é o valor que você quer setar. Então eu vou colocar uma vírgula aqui para entrar um terceiro parâmetro. E esse terceiro parâmetro vai ser o seguinte: veja, se eu quero incrementar esse valor, então eu preciso pegar esse cara aqui que já existe e olha só, eu vou setar ele aqui dentro, Ctrl V aqui, certo? Copiei ele inteiro. Então olha só revisando aqui, ele vai definir uma variável secn dentro da transação corrente, beleza? Essa secn ele vai receber ela mesmo mais um, certo? Então eu coloco aqui o mais um para que ele faça o somatório, certo? E esse cast precisa estar circundando esse getContext porque ele vai retornar uma string, beleza? Então eu converto a string para numérico para depois fazer o somatório de 1. Agora, se isso daqui retornar nulo, aí entra o coalesce, que daí ele vai definir 1 para essa variável, tranquilo? Então, beleza, vou fechar o parênteses aqui no final, ó, deixo dessa forma, e aqui eu já estou setando o valor. Eu tinha falado aqui numeric 15 e 1, mas acabei colocando 2 aqui como padrão, mas eu vou deixar como 1 aqui, só para não colocar mais casas decimal do que eu preciso, beleza?
Então tá, essa daqui é a regra para poder fazer a criação da variável e caso ela não esteja vazia, ela incremente com 1, certo? Que é esse trecho aqui de código. Porém, caso ela não tenha sido definida ainda, ele vai assumir o valor 1 dentro dessa variável, beleza? Então, são dois valores possíveis. Ou começa com 2 aqui, 3 e 4 e 5 e assim por diante, ou ele assume 1 caso ela ainda não tenha sido definida, beleza? Então, esses dois caras aqui são necessários tanto para o tipo de senha normal quanto para o tipo prioritário, beleza? A diferença é que eu não posso somar dentro da mesma variável um select diferente do outro, porque senão eu vou acabar confundindo os números. Então, olha só, aqui eu vou chamar esse cara aqui de setSec, beleza? Porque ele vai setar a sequência. Coloca uma vírgula aqui e aí o meu campo já está pronto, tranquilo? Eu vou copiar todo esse conjunto aqui, ó, e vou colar aqui na prioridade, beleza? Então, aqui, depois do atendido, colocar uma vírgula e colar esse conteúdo aqui. Como eu acabei de falar, eu não vou fazer o somatório dentro da mesma variável. Então, eu vou criar uma variável aqui que vai ser a variável secp, que é a sequência da prioridade, beleza? Aí aqui vai mudar para secp também, e aqui também vai mudar para secp, beleza? Agora, olha só a diferença. A sequência da prioridade não vai começar do 1, tá? Ela vai começar de um valor específico que é diferente de 1, que vai ser 0.5. E aí, por que ela começa com 0.5? Porque olha só, se eu tiver 3 senhas dentro da minha tabela, 2 normais e uma prioritária, a prioritária vai ser atendida primeiro do que essas 2 normais, beleza? Se entrar mais uma prioritária, ela vai ser atendida depois das 2 normais, certo? Sempre de 2 em 2. Então, ela tem que entrar com 0.5 aqui para que ela entre antes da senha normal. E aí, o incremento dessa senha aqui, ela não vai ser uma normal e uma prioridade, uma normal e uma prioridade. Ela vai ser a cada 2 senhas normais entrar uma prioridade. Então aqui o incremento vai ser de quê? De 2. Como eu vou incrementar isso daqui de 2 em 2, então ele já vai fazer essa configuração de encaixar uma senha prioritária a cada 2 registros da senha normal, beleza? E aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui embaixo a gente só precisa ordenar pela coluna que vai retornar o sequencial. Então olha só, pela sequência aqui de colunas, como eu estou fazendo uma união, todos os selects têm a mesma quantidade de colunas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. A quinta coluna é a coluna do sequencial. Então aqui, ó, eu vou colocar por baixo, order by 5, beleza? Então, a quinta coluna vai ser a sequência que vai ser ordenada de todos esses selects aqui. Vamos dar F9 só para ver se está rodando. F9, ainda não rodou, falou que a contagem de colunas não bateu. Ah, tá. É porque esses dois selects aqui de cima, eles possuem o setSec. E aqui embaixo não tem, eu não fiz. E nem precisa setar a sequência, porque a sequência aqui é sempre 0. Mas, como eu preciso respeitar a mesma quantidade de campos, eu preciso colocar aqui, ó, 0, setSec, beleza? Vírgula, e aí agora sim eu tenho a mesma quantidade de campos. Como aumentou um campo aqui, então o meu sequencial não é mais o 5, é o 6, certo? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ordenar pelo sec. Então a sexta coluna que vai retornar de todos esses selects aqui é a coluna sec, que é a que precisa ser ordenada. Vou dar um F9 aqui, ó. Beleza, agora rodou. Vamos fazer o teste disso para ver se está tudo certinho? Então tá, tenho todos no meu select pronto aqui. E aí vou fazer a inserção primeiro de uma senha normal, beleza? Essa senha normal é a senha número 1. Então vou pegar esse primeiro insert aqui, que é para poder inserir as senhas normais, e vou inserir 8 delas, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza? Vou comitar a transação aqui, e aí esse nosso select ele tem que fazer a leitura dessas senhas e deixar tudo na ordem de chegada, beleza? F9. Como eu não tenho senha prioritária e não tenho senha urgente, então ele respeita aqui a ordem do ID, porque a gente fez a ordenação pelo ID, certo? E a sequência aqui a gente pode observar que veio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza? Então tá toda certinha aqui a nossa sequência. E aí agora eu vou inserir o quê? Vou inserir 2 senhas prioritárias. E aí a gente tem que ver qual é o comportamento dessas senhas para ver se ele vai entrar na primeira, na quarta linha e assim por diante, beleza? Então vou inserir aqui, eu falei 2, mas vou inserir 3, beleza? Pegar esse cara aqui, ó. 1, 2, 3 senhas prioritárias. Comito a transação e vou dar um F9. E olha só, ele entrou a prioridade aqui como 0.5. Ele entrou uma normal, 2 normais. Aí entrou outra prioritária, que é a segunda. E aí ele já deixou aqui como 2.5, entrou no meio. Daí entrou outra normal e outra prioritária. Beleza? Daqui para frente segue só normal. E observe, dentre as prioritárias, ele também respeita o ID. Então, a primeira prioritária, que é o ID 9, está aqui.
a segunda prioritária é de 10, está aqui. A terceira é de 11, está aqui. Então ele respeitou a ordem de chegada das prioridades para poder encaixar elas dentro dessa sequência aqui, beleza? Agora eu vou voltar aqui e vou inserir também uma senha que é a urgência. A urgência, ela tem que entrar na frente de todo mundo, não importa se tem prioridade ou não. Tem que entrar na frente de todo mundo. Vou dar um F9 aqui e vou inserir 3 senhas de urgência, beleza? Então, 1, 2, 3. Comita a transação aqui e beleza. Vou dar um F9 de novo e aí a gente tem aqui, ó, as 3 senhas de urgência entraram na frente, daí vem a prioridade, daí vem normal, daí prioridade, daí normal e assim por diante, beleza? Então, o nosso sequenciador aqui tá certo. Inclusive as urgências, dentre elas, estão respeitando a sequência de chegada. E isso é extremamente importante, senão o cara que acabou de chegar de urgência entra na frente, inclusive, dos urgentes. Daí não fica legal, não. Agora, tem um detalhe. Vamos supor que depois que o sistema for fazer a leitura dessas senhas aqui, pegar ela e falar assim, bom, beleza, essa aqui eu já atendi, essa de urgência aqui, a de 12. Então o que eu vou fazer? Vou fazer um update aqui para que ele atenda a senha número 12. Então vamos voltar aqui e fazer aqui, ó, update senha S7, S.atendido igual a ES, where S.id igual a 12. É 12, né? Deixa eu confirmar aqui, ó. Isso, é 12. Beleza. Então vou dizer que eu atendi esse cara aqui. F9, commit a transação, e aí vou rodar o select. F9. Então a gente percebe que o ID 12 ele tá aqui, só que ele não deveria estar aqui, porque ele já foi atendido. Então ele não tem que estar nessa lista. Aí o que a gente faz? Para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui embaixo e eu preciso fazer o filtro para pegar todos os registros que não foram atendidos para cada select aqui. Só que para não ter que fazer em cada select, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um select por fora deles, select from, abro parênteses, e dentro tudo isso daqui para frente, vou chamar isso daqui de S, beleza? E aí vou colocar assim, ó, S.asterisco, e aqui embaixo eu vou colocar assim, where S.atendido igual a N, beleza? Então todos os que não foram atendidos são os que vão entrar na fila. Vamos continuar testando aqui para ver se está certo, beleza? Deixa eu colocar esse update aqui dentro do comentário e vou rodar ele inteiro, F9. E aí, aquela senha de urgência já não está mais aqui. Agora, perceba aqui o seguinte, olha só. O meu sequencial é definido por variáveis de ambiente que estão dentro da transação. Se eu não cancelar a transação, ele não vai limpar essas variáveis da memória e aí ele vai trazer lixo aqui, certo? Então eu furei toda a minha fila. Então eu preciso cancelar a transação ou comitar ela, tanto faz. Vou dar um F9. E aí agora a gente tem a nossa fila feita certinha aqui. Então agora eu vou atualizar esses dois caras aqui, ó, para deixar eles como atendido e vou atender a primeira prioridade. E aí, o que a gente precisa observar é que, como eu atendi a primeira prioridade, o próximo tem que ser o normal. Não pode entrar outra prioridade aqui na frente, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou voltar aqui no meu script, vou atualizar. Deixa eu ver quais são os IDs. 13, 14 e 9, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, in, abro parênteses, 13, 14 e 9, que são os caras que eu quero atualizar, vou deixar como atendido. F9 aqui, commit a transação. Beleza. Vou rodar F9 e aí a gente observa o quê? Que ainda entrou a prioridade número 10 aqui, tá? Só que essa prioridade ela não pode estar aqui, tá? Ela precisa manter a sequência que ela estava lá, que era depois daquela normal. Então, olha só. O fato de eu ter colocado esse filtro aqui, ó, pegando só os atendidos igual a N, estragou o meu select. Então, eu vou tirar esse cara daqui e vou tirar isso daqui também. Olha só. Se eu rodar de novo dessa forma aqui, sem o filtro dos atendimentos, cancelando a transação, vou dar um F9. Agora, olha só, eu tenho aquelas urgências que eu atendi, já está como S aqui. Tenho prioridade aqui que foi atendida e agora entra o normal, tranquilo? Agora, por que não deu certo quando eu filtrei aqui pelo atendido igual a N, beleza? Porque assim, quando eu pego o atendido igual a N, o que vai acontecer? Vai reiniciar a contagem aqui desse sequenciador. E aí ele vai colocar essa prioridade aqui na frente também. Então qual seria o melhor dos mundos? O melhor dos mundos, cara, é transformar isso daqui em PSQL. É muito difícil fazer esse controle de sequenciamento aqui de forma consistente utilizando o variável de ambiente. Porque tem vários momentos em que o Firebird ele decide se ele vai setar essa variável ou não. Se você tirar esse campo aqui, setSec, por exemplo, da lista, ele já não consegue nem setar esse sequencial, beleza? Então você precisa deixar esse campo aqui e ignorar ele na sua aplicação. Agora, esse também é o motivo de ter que fazer o select dessa forma aqui, ó, repetindo algumas informações. Por quê? Porque eu tentei unificar esses selects aqui, deixando tudo junto de uma forma única, para que eu faça a separação só com case observando o tipo da senha.
só que não funciona, tá? Ele não consegue ordenar pelo sequencial depois, de pronto, beleza? Então, eu preciso fazer dessa forma para que eu consiga pelo menos ordenar pelo sequencial. E uma vez que eu tiver ordenado, se eu remover esses caras daqui, ó, daí eu preciso da ajuda da aplicação para poder fazer esse gerenciamento. Mas como eu te disse, via PSQL dá para fazer isso daqui tranquilo, sem precisar ter medo de ser feliz, beleza? Sem ter nenhum tipo de erro aqui, beleza? Mas acredito que dessa forma aqui já dá para você usar aí na sua aplicação sem problema nenhum. Tranquilo? Então, o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, porque é muito importante para eu saber se você está gostando de fato. E também, se você está perdendo a notificação dos vídeos, é muito importante que você entre no canal do Telegram, que o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. No canal do Telegram, eu passo notificação de todos os vídeos que eu posto. Inclusive, tem o link para você poder acessar a maioria dos vídeos que estão dentro do canal já, desde, acho que fevereiro. Tem link para vídeo direto para você assistir, tanto no YouTube quanto no Facebook, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau.